Estamos de volta no Giro da Notícia, 8 horas e 23 minutos. Como a gente já havia anunciado, recebemos no programa de hoje, aqui, né, o coordenador do SAMU Avançado de Espumoso, Pierre Guilherme, né, que vai nos trazer as atualizações do SAMU, né, os trabalhos, algumas dicas aí de cuidados, principalmente assistentes domésticos, aí pra gente poder, né, minimizar, né, porque são bem previsíveis, né, e, né, então a gente consegue prevenir isso, né, e também, claro, que o SAMU está disposto a atender todo mundo, né, mas se a gente conseguir prevenir bastante coisa aí, né, que pode, né, diminuir um pouco os trabalhos do SAMU, né, para coisas que são preveníveis, né, claro. Também está conosco aqui, juntamente com ele, a secretária de Saúde de Espumoso, aqui a Letiane Gugel Dolce. Então vamos lá, vamos começar a nossa entrevista aqui, trazendo um bom dia a vocês, né, agradecendo a participação. Pierre, vamos lá então, como é que está o nosso SAMU de Espumoso? Bem-vindo. Bom dia, Rodrigo, bom dia a toda a nossa comunidade espumosense. Em especial, então, essa Rádio Planetária, que está sempre conosco, né? Pactuando, né? E trazendo as nossas atividades, dos nossos serviços aí à comunidade, que eu acho que é o mais importante nesse momento, né? Que é o prestar um serviço de melhor qualidade, né? E assertividade à nossa população. Esse é o nosso dever enquanto servidor público, enquanto à frente de um serviço tão importante para o município quanto é o SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência desse município. Então, né, Rodrigo, trazendo ali algumas informações em questões de atendimento, né, o quanto o SAMU, principalmente a unidade de suporte avançado, né, que agora nós, no mês que vem, já estamos completando 1 ano de atividade, tá? Então, o crescimento dela foi algo surpreendente, né? Até mesmo hoje eu pedi para a Letiane vir comigo, né? Porque nada mais justo dela também falar um pouco sobre a parte financeira, as questões, né? Para a manutenção deste serviço, que ela sempre foi muito propulsora, né? E sempre nos incentivou bastante. Até lá no início eu sempre trazia relatórios para ela e dizia, olha, Letiane, é muito gasto, né? Para a gente botar esse serviço em funcionamento em um município de 15 mil habitantes quanto o nosso. E ela sempre me trazia, né, uma frase que isso sempre me confortou muito. Pierre, se nós gastarmos 1 milhão, que foi que gastamos para manter até o recurso do governo federal e o governo estadual chegar, que é recém mês passado, né, Letiane chegou, e vocês salvarem uma vida, isso já vai ser um valor muito bem investido. Então, isso sempre me traz, né, na verdade, um incentivo, né, ao trabalho, de que não são só números, né? A gente está trabalhando com pessoas, com vidas, e, na verdade, sempre uma pessoa tem por trás de uma família, né? Ele é o bem maior de alguém. Então, eu acho que se a gente tiver uma reciprocidade neste momento, e com esta frase dela, eu sempre digo, não tem como não tentar fazer o melhor. Então eu trago para vocês aqui um pouquinho sobre o relatório das transferências, principalmente da unidade de suporte avançado, que é muito crescente, assim, né? Desde o início dela, só nessa totalização deste ano, para vocês terem uma noção, nós já fizemos de transferências em geral 189 até maio, né? Porque o relatório de junho ainda não foi fechado. E esta evolução, em janeiro foram 27 transferências, fevereiro 34, março 40, abril 43 e maio 45. Então a gente vê um crescimento de 14,3% a 23,8%. Então o crescimento progressivo da demanda ao longo desses 5 meses, né, aumentou em torno de 66,7%. Então o quanto o serviço vem, né, se destacando quanto necessidade para a nossa região. Por que eu falo região? Porque ele não atende só Espumoso, né? Nós atendemos principalmente as grandes demandas. Espumoso, com 46 transferências até o momento, representam 24,3% do serviço. Soledade, 55 transferências até o momento, 29,1%, né? Itapera, 29 transferências com 15,3%. Então, né, as principais demandas do serviço, sempre nos trazendo as condições para que isso a gente consiga nos reportar, né, e tentar ser o mais assertivo possível enquanto essas transferências, porque vocês sabem, né, que a unidade de suporte básico
é para pacientes críticos, pacientes graves, que vão ser das portas de entrada dos 3 principais hospitais nossos, que é o Frei Clemente, Roque Gonzalez e o São Camilo. Geralmente 90% das transferências são a Passo Fundo, né, aos 2 maiores hospitais de Passo Fundo. Também, né, saindo um pouco deste raio, a gente pega muito outros municípios, como Palmeiras, das Missões, né, Carazinho, enfim, vários outros hospitais que a gente tem que fazer esses transportes também. Até 200 quilômetros, a unidade de suporte avançado faz essas transferências, tá? Então, é notório, né, um crescimento muito grande, porque também no relatório de 2025, Rodrigo, que a gente tem ali, um total geral de 2025 foi 129 transferências. E hoje nós já estamos, né, em maio, com 189 transferências. É que começou o serviço em julho, né? Em julho. Mas tu calcula também 6 meses de funcionamento. Também que foi, né? Foi muito menor, né, do que em 5 meses de funcionamento a 189. Então, quer dizer que o serviço realmente foi implantado, como eu digo, de fato, né? Porque a gente mensura isso aí durante esse ano, né? Um ano de funcionamento, a gente consegue mensurar e ter dados, né? Para a gente ver o quanto isso representa, né? Em relação ao atendimento. E a unidade de suporte básico, né, Rodrigo? Sempre atendendo a população, é o que mais atende a população dentro do município, né? Ela nos traz também um grande crescimento aí, não só técnico, né, em questões de treinamentos, em questões de melhorias, né, para a comunidade. Nós também tivemos um crescimento, né? O ano passado, em 2025, tivemos 873 atendimentos. 873 pessoas necessitaram, né, do serviço de unidade do suporte básico do nosso município. Os mais variados casos. Vários, né? Em 2026, até maio, nós totalizamos os 229 atendimentos. Então, há uma progressão e uma regressão também ao mesmo tempo, tá? Por quê? Acredito eu que uma progressão da USA, porque muitos casos mais graves não vai à unidade de suporte básico. Vai à USA. Por exemplo, uma crise, uma asma, né, exacerbada, uma insuficiência respiratória, que é o que eu vou abordar daqui um pouquinho mais também. O porquê que se desloca a USA, né? Aí a central de regulação vai ver a gravidade do caso e vai disparar o chamado para uma das ambulâncias. Se o caso for mais grave, uma parada cardiorrespiratória que precisa de um manejo, principalmente de via aérea, no local, ela vai disparar o chamado para a USA e não para a unidade de suporte básico. Então, que a USA é tripulada por médico, enfermeiro, né, e condutor socorrista. Né? Então, ali a gente, com esses 2 profissionais, podemos, né, ter uma gama maior de atendimento, né, e ofertar um pouco mais de acessibilidade àquele paciente a um tratamento definitivo, né, emergencial no momento e definitivo no seu destino, certo? Daí, por exemplo, se tu está numa insuficiência respiratória, não tem como manejar ali com a medicação do que o médico da central de regulação vai te passar, né, nós podemos evoluir para uma via aérea avançada, né? Uma intubação orotraqueal, uma máscara laríngea, né? Que eu vou dar um suporte ventilatório maior para esse paciente e vou conseguir manter a sobrevida dele até o local, entendeu? Então, assim, ó, diminuiu um pouco o chamado, sim, da unidade de suporte básico por causa disso aí. Porque daí, em vez de ir somente para a unidade de suporte básico, tá indo os chamados para suporte avançado. Né? Se ela tá na base ali, né? Entre a gravidade do assunto... Dependendo da triagem ali, né? Exatamente. Por isso, por que eu retomo, né? E peço para a população? Diminuiu bastante, né? As nossas chamadas inversas. O que são as chamadas inversas? O paciente ou a população que liga para um dos tripulantes, né? Porque cidade pequena, todo mundo se conhece, né? Sabe seu número. E as pessoas entram em contato. E ao a gente saber de uma ocorrência, né? Como é que a gente não vai atender isso? Não existe, né? Então a gente busca outros meios, que é fazer uma chamada inversa. O que é essa chamada inversa? Ligar para a central de regulação e solicitar a abertura de um atendimento. Por que eu preciso fazer isso? Porque todas as ambulâncias são rastreadas pelo Estado. Né? Elas têm rastreadores na ambulância, mais os smarts, né? Onde vai a central de controle ali, que a gente vai evoluindo durante o trajeto, durante aquele momento que tu está atendendo o paciente ali, tu tem um contato direto ou com o médico da central de regulação, que tu vai discutindo o caso com ele e atendendo o paciente ao mesmo tempo, né?
E eles têm toda a assertividade. No momento que entra o chamado, cai a ambulância numa tela, como tem aqui, né? Uma tela na frente dele ali, ele sabe onde é que está a ambulância e ali ele vai dando os comandos, certo? É importante? Sim, pessoal, porque quando a gente liga para o 192, tu vai passar por uma triagem. Às vezes a gente acha, isso é demorado. Não, não é demorado. Na verdade, ele vai te orientar quanto dá o primeiro atendimento. Porque muitas coisas a gente não consegue, quando tu chega em cena, o paciente pode estar em óbito por falta do primeiro atendimento. E ali, né, tanto o enfermeiro quanto o médico que está na central de regulação, na mesa reguladora, ele vai orientando a comunidade ou quem está solicitando, né, conforme ele vai proceder. Tipo, se é uma picada de cobra, se é, enfim, seja lá o que for, uma insuficiência respiratória, uma parada cardiorrespiratória, uma fratura, um acidente, entendeu? Então ele vai orientando quanto a pessoa tem que se portar ou dar o primeiro atendimento até a chegada da ambulância no local. Então por isso é importante. Tá? Sempre, e peço à população, né, já faço esse apelo, né, que quem não tenha, baixe o seu aplicativo, né, tanto no smartphone, quanto quem tem iPhone no iOS ali, né, baixa no App Store ali, o chamar SAMU 192, né, já preenche ali o seu nome, o endereço direitinho, porque ele é muito mais fácil, né, eu sempre digo de a gente chamar, porque daí tu vai clicar, né, a gente tem acesso hoje muito maior, né, à tecnologia. Clica ali no aplicativo, já vai abrir automaticamente e tu já vai colocar um atendimento para mim ou para outro, né? E aí já vem a localização ali, também, né? Exatamente, localização onde está o celular, se é para ti, já tu não precisa nem passar o endereço, porque ele mesmo já vai saber onde está o teu celular, né? Já é um referenciado. Exatamente. Né? Então isso aí diminui o tempo de resposta ao atendimento ao paciente também. Então eu trago aqui, né, também um pouquinho dos casos que a gente mais tem, 68,7% ainda dos atendimentos são clínicos, tá? Não traumáticos. O que são clínicos? Clínicos são vários fatores. Infarto agudo do miocárdio, que são os que lideram, tá? Sinais e sintomas, pessoal. Não estou falando que seja já diagnosticado, né? Então, são sinais e sintomas, né? A gente dá o atendimento pré-hospitalar e depois encaminha para o hospital. Que aí vai ter a definição do caso dele, né? E o atendimento adequado, certo? Então, são os infartos agudos do miocárdio e AVC ainda lideram, tá? Lideram sempre o ranking de atendimentos clínicos. Na outra vez que a gente conversou, lembra? Eu sempre gosto muito de falar da prevenção, não só do atendimento pré-hospitalar, né? Porque mais vale a gente prevenir, né? Por isso que a gente trabalha sempre junto com a atenção básica, porque tudo é uma coisa só. Se a atenção básica e o paciente estiver bem manejado lá, menos ele vai utilizar a unidade de suporte tanto básico quanto avançado do SAMU. Por quê? Porque ele estando bem manejado, ele não vai chegar no momento crítico dele. Tipo uma hipertensão arterial não controlada, né? Pode fazer um infarto agudo do miocárdio. Pode ter um AVC, um acidente vascular cerebral. Tu entendeu? Então, a importância do controle da atenção básica e a importância da compreensão do paciente de tomar a medicação prescrita, de fazer atividade física, né? E de fazer sua alimentação corretamente, isso impacta diretamente no serviço de atendimento móvel de urgência. Por quê? Porque ele vai evitar um AVC, ele vai evitar um infarto. Então, a prevenção, eu sempre digo, é o melhor remédio, certo? E, neste momento, né, trazendo o que mais nós estamos atendendo nesses últimos dias é um alerta bem grande, tá? O que nós estamos atendendo? Bastante insuficiência respiratória, tá? Advindo do frio, né? Nós chegamos no inverno, esse inverno está sendo já... Não chegamos no inverno, mas já está pintando ser um inverno bem rigoroso, porque as temperaturas caíram bastante, a umidade do ar está alta. Então, o que acontece? Muita insuficiência respiratória. Principalmente, quais são as principais causas dessa insuficiência respiratória? Geralmente é causada por asma ou bronquite crônica, tá? Isso aí é aqueles pacientes, principalmente aqueles pacientes já pré-diagnosticados, já estão em atendimento, tanto na atenção básica ou privada, seja lá o que for, certo? O médico vai lá e prescreve, né? Principalmente os pais, muitos pais sempre questionam. Vai lá, o médico me deu bombinha pro meu filho, né? Me deu 2 bombinhas, imagina. E tem aqueles ditos também ainda muito de credicidade das pessoas, de que a bombinha vai ter um crescimento cardíaco, enfim. Muito ouvia isso quando eu trabalhava na atenção básica.
E, na verdade, eu acredito que seja um pouco falta de compreensão disso, né? Porque se você não utilizar aquela bombinha tanto de tratamento, tu vai receber duas, geralmente. Sim, Clenil e Aerolim. Do uso diário. E o meu filho usa, Exatamente. Clenil e Aerolim. Aerolim é para emergência. Exatamente. E Clenil é diário. Exatamente. Então, se tu não utilizar a tua bombinha diária, que é para te tratar a asma, porque é uma patologia que não tem cura, mas ela tem um tratamento, ela tem um alívio para aquilo ali, né? E te dá uma condição de vida normal, certo? Então, utilizar a prescrição certa ali, né? Utilizar o de resgate quando necessita. Então, tu vai usar muito menos o de resgate se tu utilizar a tua medicação diariamente, entendeu? Conforme prescrita. Ah, mas hoje eu não estou com falta de ar, eu não vou usar. Mas ela é um tratamento, ela é um tratamento definitivo para aquilo ali, certo? É que nem hipertensão. Se eu não tomar o meu antihipertensivo todos os dias, não é porque hoje eu estou com a pressão normal. Se eu não tomar ele ela vai subir, entendeu? Então, ela está normal porque eu estou medicado. E assim sucessivamente. Então, trago um alerta bem grande para a população em questões principalmente dessas insuficiências respiratórias, né? Nós estamos levando muito paciente, principalmente para outros centros de atendimento, né? Deslocando de Espumoso, principalmente para Passo Fundo, com pacientes de insuficiência respiratória. E casos mais graves que necessitam de um suporte avançado de ventilação mecânica, né? Por quê? A inflamação dos brônquios, o inchaço que causa, né, aquela asma, então dificulta a passagem do ar, né, grosseiramente falando, e consecutivamente não vai haver a troca gasosa, né, definitiva lá na hematose, e aí a gente não vai conseguir, né, ter uma quantidade de oxigênio circulante. O gás carbônico vai ficar preso. Exatamente, vai aumentar muito o teu gás carbônico. Isso. E diminuir o oxigênio. Então, é importante, sim, a prevenção para que não chegue nisso aí. Então, os atendimentos primordiais neste momento, como eu falei, estão sendo as insuficiências respiratórias, com certeza. Maior número. Maior número. Depois os traumáticos aí são mais eventuais, bastante, né? Olha, vem caindo de março para cá, caiu muito. Aí entra acidente de trânsito, domésticos, quedas, bastante. Enfim, né? Diminuiu bastante. Mordida de cães, aqui acho que não temos, né? Olha, bem pouco, bem pouco. Tivemos uma no interior há poucos dias, mas diminuiu bastante. No verão, tivemos bastante picada de cobra. Bem significativo. Ataque de abelhas também, né? Insetos, enfim. Né? Até não foi tanto, mas picada de cobra foi umas quantas. Olha só. Mas que são fora da nossa rotina, né? Sim. Que são uns atendimentos que não são tão rotineiros, certo? Mas dentro do geral sempre é mais ou menos por tempo, né? No verão sempre os traumáticos são maiores, né? Porque eu acho que as pessoas elas vivem um pouco mais, elas saem um pouco mais, aproveitam um pouco mais, né? E acabam às vezes exagerando e sempre tem um reflexo muito grande nos acidentes de trânsito, principalmente. Já no inverno parece que diminui bastante, caiu drasticamente. Se eu tenho traumático hoje, nesse mês 2 foi muito, né? Então, é bem considerável esse relatório. E, enfim, os atendimentos hoje, né, se resumem mais clínicos, né, neste mês. Sim, enfim. Inverno agora, né? Questão pessoas que tenham, né? Comorbidades, então, na verdade, aí, né? Com asma, enfim, bronquiolites e tudo isso e muito mais. E a Prefeitura Municipal de Espumoso, parceira do SAMU sempre, né? Então temos aqui também a Secretária de Saúde de Espumoso, a Letiane Gugel Dous, também, que vai nos trazer. Isso foi também, né, construído, vem sendo construído, foi construído, foi pensado e planejado, né? Esse SAMU avançado, e a Secretaria de Saúde, né, é parceira com certeza, né, Letiane? Bem-vindo. Bom dia a todos. Rodrigo, nós, enquanto gestão administrativa, né, a administração municipal e Secretaria de Saúde, recebemos um pré-projeto da gestão anterior para a implantação do SAMU avançado. Então, ali em março do ano passado, recebemos o veículo, só que tínhamos um grande desafio de colocar em funcionamento, porque o custo é relativamente alto para um município pequeno e, visto que seria um serviço regional, Espumoso não poderia ficar com a conta sozinho, né? O custo do SAMU avançado gira em torno de R$200 mil mês, então é oneroso, mas precisa ser um serviço sólido, tanto quanto nos resultados, que já é mais do que provável, né? Eu tenho que parabenizar o trabalho do PR frente à equipe do SAMU.
Foi uma escolha, não vou dizer escolha, mas um profissional técnico, competente, que está fazendo a diferença no serviço do SAMU. Uma escolha assertiva. Assertiva, exatamente. A palavra certa é essa. Então, também, devido ao esforço dele, a gente consegue êxito no que a gente se propõe. Mas, tínhamos, então, esse desafio do recurso. R$200 mil mês, manter o serviço. Daí, sentamos e avaliamos e pensamos, meu Deus, é um valor alto, a gente sabe que quando a gente faz um projeto para o Ministério da Saúde para habilitação de um serviço, se encaminha um projeto, se faz a proposta e a proposta é aprovada ou não. A proposta foi aprovada antes do início do serviço, em julho, né? Início de julho. Porém, a proposta fica no Ministério, sai da parte da proposta e vai para a parte da Tesouraria da União. Aguardar disponibilidade orçamentária, para que daí aconteçam os repasses. Porém, o momento que ela é aprovada, você tem que colocar o serviço funcionar, independente se você vai receber o recurso ou não. E visto que o momento que o recurso é pago não é retroativo. Então, é um tiro no escuro. Pode que em 2 meses eles repassam o recurso, pode que em 1 ano seja repassado, né? Então, nós ficamos com um pouco de insegurança, mas eu disse para o Pierre, como ele mencionou, eu falei, Pierre, ó, é um serviço que vai fazer diferença na nossa comunidade. Por mais que nós atendemos as remoções regionais, o serviço de urgência é para o município de Espumoso. Então, se nós tivermos um infartado e o médico vai estar lá em cena no momento do infarto, é para os nossos munícipes de Espumoso. Então, se nós salvarmos uma vida nesse meio tempo, se nós tiver que investir R$1 milhão, vai valer a pena. Que a gente salvou uma vida. A gente trouxe um AVC, fez um manejo correto de uma fratura de coluna e o paciente não teve uma lesão paraplégica, por exemplo. Sim. E isso é resultado, né? Então, vamos investir, vamos fazer um projeto, enfim. Daí fizemos um projeto, repassamos a região, a gente conseguiu um incentivo dos municípios, onde a gente recebe hoje em torno de R$55 mil mês de incentivos. E o recurso, a nível de União e Estado, é repassado R$140 mil. Então, o serviço se paga. O hoje. Básico já se paga, né? Hoje. Porém, a gente custeou esse serviço de julho do ano passado até maio deste ano. Olha só. Que apenas recebemos o recurso a partir de maio. A portaria saiu lá 10 em abril. meses que vocês... 10 meses, recurso próprio do município. Então, nós investimos R$1 milhão para manter a SAMU funcionando. Em alguns momentos até eu disse pro Pierre, tá ficando difícil, porque a gente sabe que tem que apertar de outros lados, né? E a gente tem a atenção primária que precisa ser bem feita para que a gente tenha um resultado de uma população mais saudável, mais proativa, questão de exames, agilização dos exames. Mas deu tudo certo, fomos habilitados, começamos a receber o recurso, o sufoco maior já passou. E nós temos uma grande novidade, Rodrigo. Temos o projeto da SAMU nova, né, da nova base descentralizada. Será feita lá na antiga rodoviária. Já temos o projeto aprovado na vigilância. Faltando alguns detalhes agora com o nosso arquiteto, Acácio, está à frente do projeto. Vai ficar um serviço top regional. Eu tenho orgulho de fazer parte desse serviço. Então, o município vai fazer o investimento da base nova. Hoje a gente está numa base que é a logística ruim, uma base ruim para os colaboradores, a gente não tem sala de treinamentos, é tudo adaptado. Eles fazem o melhor que podem no ambiente que tem. Então, também é nosso dever dar um local de qualidade para os tripulantes da base, da suporte básico e da avançada, para que eles também tenham como manejar melhor as coisas. O PI sabe, eles estão em constante treinamento enquanto eles estão na base e eles têm as atribuições dele. E a gente precisa dar condições para que eles se qualifiquem cada vez mais. Então, nós temos esse projeto aí, temos o desejo de no início de 27 a gente já comece isso, só estamos esperando terminar esses ajustes. Hoje, para aprovação de um projeto na vigilância sanitária a nível do estado, na coordenadoria regional,
é muito melindroso. Desde um ar-condicionado central, como a SAMU, o suporte avançado, ela precisa ter desde sala de materiais e medicamentos próprios, porque hoje a gente faz o suporte avançado, é uma UTI móvel, nós temos que ter medicamentos, tem que armazenar de forma correta, tem que ter esterilização. Hoje a esterilização acontece no posto central, porque a gente não tem sala de esterilização lá na suporte básico, foi um serviço implantado na base que tinha. Então, tudo isso, quando você vai mudar para um local novo, a vigilância estadual, ela não fecha os olhos para nada. Então, a gente tem que ter tudo dentro dos conformes. Desde o local aonde a ambulância deve ser lavada. Olha só. A gente precisa ter o local para lavar, o local para a ambulância ficar, o destino correto da água que é lavada a ambulância, que possivelmente pode ser contaminada. Então, a casinha dos oxigênios, onde ela deve ficar, e nós temos o dever de fazer um serviço correto e de prestar um serviço de qualidade. Então, no próximo ano, a gente quer estar iniciando essa obra da base nova e, né, quiçá lá metade do ano que vem a gente está já na base, instalado na base nova. O município e a administração não vai medir esforços de investir naquilo que é saúde, aquilo que é atendimento pré-hospitalar. Ele dá um tempo de resposta muito positivo para um paciente. Um acidentado bem manejado uma resposta de mais qualidade até chegar no serviço, né? A gente sabe que tu conduzir de uma forma profissional e de uma forma correta, isso lá na frente, tanto a questão de qualidade para quem foi atendido, como a questão de custo-benefício. Se eu tenho um paciente que eu vou evitar dele ter uma sequela de AVC, eu tenho o custo de ter uma equipe qualificada, mas ao mesmo tempo eu tenho o benefício dele estar bem e o benefício dele não ter que ficar 1 ano lá na unidade fazendo fisioterapia para recuperar talvez alguma coisa que tenha perdido, né? Mas a gente está fazendo um serviço organizado, a equipe está de parabéns, né? Tanto o suporte básico como avançado, é uma equipe comprometida. O PR está à frente de treinamentos, eles estão em constante evolução, dando os treinamentos até para a nossa unidade básica, e a gente caminhando aí de mãos dadas para trazer o melhor para os nossos munícipes. Muito bem, então aí a secretária de Saúde Dias Pumoso, Letiane, né, falando com a gente também, trazendo esse testemunho aí, né, e contando a história de como começou, né, o SAMU avançado de Dias Pumoso. Pierre, então a gente vai finalizar agora, nosso tempo aqui, enfim, né, a gente podia conversar muito mais, né, teremos muito mais assuntos. Você falou dos clínicos aí, né, deu algumas dicas, tomar o remédio certinho, né, claro, fazer os tratamentos traumáticos agora, que a gente sabe que acontece muitos acidentes de bobeira aí, né, vamos falar bem a verdade, o cara sobe numa escada, não aprende bem, em casa vai fazer alguma coisa que não é habilitado, no trânsito a gente tem que ter cuidado, claro, né, prestar atenção sempre na sinalização, não estar desatento, enfim, alguns cuidados para que não aconteça, principalmente esses acidentes domésticos, vamos falar assim. Com certeza, então, Rodrigo. Na verdade, aquilo que eu retomo a fala, né, de que a prevenção é o melhor remédio, né? Então, se a gente tentar ter uma atenção um pouquinho mais no trânsito, cuidar, né, principalmente, como você falou, esse acidente doméstico, paciente idoso, principalmente, cuidar tapete em casa, queda da própria altura. Eu atendi há poucos dias, bem aqui próximo também, né? Uma queda de uma escada, tipo, não tinha 1 metro, uma fratura importante ali de acetábulo, de fêmur, tá? Então, são coisas simples que a gente acha que no dia a dia não vai nos trazer um malefício tão grande, mas uma queda de um idoso, de uma própria altura, fazendo uma fratura de fêmur é importante, né? Uma fratura de bacia, o maior sangramento que a gente pode ter interno de qualquer outra coisa, o que mais sangra, o que mais leva a óbito um paciente a fratura, bacia. Uma fratura que a gente nem imagina, né? É um osso que fica bem no meio ali, né? E aquela fratura ali é importante. Em horas tu perde mais de 2 litros de sangue. Olha só. Então, são cuidados, e essas fraturas, 80% delas correspondem aos pacientes idosos. Por isso que eu chamo muita atenção nessas questões. E hoje, mais os respiratórios, né? Cuidar, então, as medicações, fazerem uso correto conforme a prescrição, né? Tentarem mudar os seus hábitos, né? Aqueles hábitos da gente pegar aquelas trocas de temperaturas bruscas, né? De calor para o frio. Isso, para quem é asmático, é um gatilho muito importante, né? Locais com muito cheiro, né? Fumaça, principalmente, para quem é asmático, é um gatilho,
né? Então isso aí pode entrar numa exacerbação, que aí vai entrar nós em cena, né? Não que nós não queremos entrar em cena, mas sim é um paciente que não precisa de um atendimento de suporte avançado, uma intubação, né, desnecessária às vezes, por um manejo em casa correto, né? A gente tem que ter esse alarme, né, esses sinais de alarme para a população entender. Pierre, eu vou te interromper um minuto e aproveitar e falar da vacina da influenza. Sim. Devido aos grandes casos de influenza, a gente sabe que os casos que estão complicando e causando pneumonia, dispneia, síndrome respiratória aguda grave, é de pacientes não vacinados, né? E só temos a vacina agora? Temos em todas as unidades. Só ir lá e se vacinar, então, né? Se vacinar, não. Ir lá e vacinar-se, né? Peguei o gancho não, da e realmente eu acabei esquecendo de falar sobre muito importante a vacinação, as campanhas de vacinação, né? Importante, né? Principalmente para quem é asmático, né? Eu tenho algum outro problema, de risco, né? Grupos de risco neste inverno, né? E também outros sinais de alarme, que é dispneia, né? Dificuldade respiratória, aquele chiu no peito, que às vezes a gente, né, acha muito normal, às vezes não, é um sibilo importante, né? E isso aí pode levar a alterações neurológicas, começou a ficar um pouco mais quieta a criança, né? Pouco responsiva, né? Cianose de extremidade, que é, no caso, ficar aquelas mãos azuladas, a ponta dos dedos, arroxeadas ali, cianose de mucosa. Às vezes a criança fica mais quieta. Sempre eu digo, a criança que não, ela é ativa e diminuiu aquela atenção dela, deixou um pouco de ser ativa, opa, algo tem de errado. Tá? Então fiquem mais de olho, principalmente nas crianças que já têm problemas respiratórios e neste momento cuidar desses manejos. Problemas respiratórios são muito importantes, né? E a gente não pode concorrer para isso, nossos familiares, né? Exatamente. Nós temos que também preservar, né? A pessoa que é fumante não fuma perto do filho que tem ou da familiar que tem, cuida, né? Faz esse cuidado melhor, vá sempre as dicas, né, dos profissionais como vocês estão aqui hoje, não entra no ouvido e sai no outro, né? Porque a gente sabe que muitas vezes vocês trabalham com a saúde lá, né, Letiane? Muitas vezes é dado uma prescrição, tomei hoje, estou melhor, já fora o remédio, não fala o tratamento, volta, vai lá de novo, pega novo medicamento, então tem que partir um pouco da conscientização das pessoas também, né? Com certeza. Tratamento com antibióticos, principalmente. As pessoas pegam, tomam 2, 3... 7 dias, 10 dias de amoxicilina. Tô no 5º dia e já tô melhor, abandono de tratamento. Isso é ruim para todos, porque as bactérias ficam resistentes, a pessoa fica resistente aos antibióticos. Por isso que hoje a gente sabe que os antibióticos de primeira geração estão sendo pouco usados, porque tu tem que saltar lá para a 3ª, 4ª geração para fazer efeito uma bactéria simples. Muito bem, é isso aí mesmo. Então tá, conversamos aqui com o Pierre Guilherme do SAMU, né, coordenador do SAMU Dias Pumoso, SAMU Avançado, SAMU também Unidade Básica, e com a secretária de Saúde Dias Pumoso, Letiane Dolce Gugel Dolce, né, Gugel Dolce. Aí eu sempre inverto às vezes, mas enfim, né? Falando sobre as importâncias aí, né, do SAMU, claro, muito importante, a gente tem o SAMU, vamos preservar, né? Vamos cuidar, vamos incentivar. Eu fiquei feliz com as palavras da secretária, que ela disse que vai incentivar, né? Continuar incentivando, que vai ter essa nova sede aí, que vai melhorar. Tudo que é melhoria é bem-vinda, né, Guilherme? Claro. Com certeza. Com certeza. E hoje... assim, eu agradeço principalmente a administração municipal, porque se não é ela, o SAMU não anda, né? Por mais que ele seja tripartite, governo federal, governo estadual e governo municipal. Então, se é uma gestão te dá o suporte, é mais fácil de tu trabalhar. Então, por isso que eu digo, para mim não foi um desafio tão grande quanto, por quê? Porque eu tive apoio, né? Então, a Secretaria Municipal de Saúde, a administração municipal está sempre ali com o SAMU, entendeu? Então, o que se precisa, se dá um jeito, se consegue, entendeu? Então, fica mais fácil, o serviço fica redondinho, como eu digo. E eu queria já também aproveitar para finalizar ali, agradecer a população por estarem nos seguindo no Instagram, tá? Porque aquela página no Instagram, na verdade, ela foi feita para a comunidade ficar um pouco mais perto dos acontecimentos do SAMU, tanto não só quanto notícia, mas sim em educação e saúde. O que mais eu foco é na educação e saúde. Vocês podem ver que a cada 15 dias ou mensalmente a gente está sempre, né, com os vídeos, com tripulantes da equipe, né, passando orientações à população de primeiros socorros e atendimentos, né, até a chegada do atendimento pré-hospitalar. E isso é importante, que é aquela recomendação que vai dar lá
durante o chamado que a Central de Regulação vai passar, você já vai estar inteirado daquele assunto, você já vai ter uma compreensão de como mais ou menos começar o primeiro atendimento. E isso é importante, Rodrigo. Com certeza, esse é o bom uso das redes sociais. Exatamente. Isso realmente é o bom. Utilizar para algo de fundamento, né? Eu sempre digo, a gente tem que impactar na vida de alguém que faça um somatório, que eu consiga amenizar algum problema, ou que eu consiga transmitir alguma coisa que seja benéfico. E esse é o nosso incentivo. Na verdade, a página do SAMU é para isso mesmo, para que a população tenha conhecimento do serviço, como está ocorrendo, porque eles fazem parte desse serviço, né? E principalmente que se interem dos assuntos quanto primeiros socorros. Muito bem, tá aí dicas trazidas, né? A gente ficou sabendo os números do SAMU, ficou por dentro, para vocês verem que você está em casa na tranquilidade do seu lar e o SAMU está aí na rua atendendo pessoas. Olha só os números aí, né? Vamos se cuidar, vamos, quando fugir da nossa alçada, 192 aí, baixa o aplicativo também, né? E também agradecendo aí a participação da secretária de Saúde do município de Espumoso. Vacine-se, né? Tem vacina disponível. Faça o tratamento correto prescrito pelo médico, né? Não abandone o tratamento, porque causa um prejuízo também ao município, né? Porque você com certeza vai voltar lá de novo, né? Vai levar mais remédio para casa, mais medicamentos. Então a gente sabe que todo mundo fazendo sua parte, né? Não é só cobrar lá, né? O diretor do secretário de saúde, o coordenador do SAMU, né? Nem só, Rodrigo, é simplesmente pelo gasto, principalmente pela resistência bacteriana. É isso aí, pelo teu organismo, né? Exatamente, aí depois tu vai fazer um antibiograma, não tem antibiótico que vá fazer resultado em alguma patologia, porque todos tu já está resistente. Olha só a importância, né? Então vamos lá. Fechamos aqui o nosso giro da notícia de hoje, né, com a presença do coordenador do SAMU de Espumoso, Pierre Guilherme Brião, e também com a secretária de saúde do município de Espumoso, Aletiane Gugel Dolce, né, que está conosco, estiveram conosco nessa manhã. Um bom dia, voltamos amanhã, se Deus quiser, a partir das 7 horas da manhã, com o giro da notícia. Lembrando, amanhã está previsto conosco aqui o comandante dos bombeiros de Itapera, né, o Tenente Castro, para falar sobre a questão das lareiras, fogões. É muito importante nessa época do ano. O frio chegou e com ele, né, algumas lareiras e fogões improvisados, alguns descuidos aí podem se tornar coisas graves que vão também trazer o atendimento dos bombeiros e também do SAMU aí, né? Então a gente também tem que ter esse cuidado aí, né? Para não ter acidentes domésticos aí graves com a questão dos aquecimentos aí, né? Nessa época do ano. Tanto o ar-condicionado, também tudo isso e muito mais. Amanhã a gente volta. Um bom dia a todos. Vem o Show da Manhã com Delmar Espíndola.